E olha, quem está aqui conosco também é o cientista político, professor do Mackenzie, professor Rodrigo Prando. Professor, muito obrigado aqui por atender a Nova Brasil. Obrigado pelo convite, muito bom dia, Heródoto, é um prazer estar contigo novamente. Sem dúvida. Mestre, como é que fica a situação política na medida que evolui o julgamento que pode tornar o ex-presidente Bolsonaro inelegível? Bom, Heródoto, nós temos aí duas questões que se relacionam. Uma delas é a jurídica, que está correndo no tribunal, e as questões políticas que são relacionadas a isso. A vida do ex-presidente Bolsonaro, ela não será nada fácil. Heródoto, você sabe mais ou menos quantos processos o presidente Bolsonaro tem com pendência na justiça atualmente? Não sei. Olha só, tem alguns cálculos feitos pelo próprio PL, o partido do ex-presidente, dando um número de 600 processos, desde os marcados no Tribunal Superior Eleitoral, no Supremo Tribunal Federal, até aqueles que estão na primeira instância. Então, assim, o presidente, ele teve uma enorme exposição, falou muito e deixou tudo registrado. E hoje ele tem aí uma das questões que é a possibilidade de tornar-se inelegível. E com isso, obviamente, fica uma pergunta: quem seriam aqueles que politicamente ganhariam com a saída de Jair Bolsonaro da disputa? Quem seriam, portanto, seus herdeiros políticos? O espólio e o capital político do bolsonarismo iria para quem? É a grande pergunta que fica, porque é dado como certa a inelegibilidade do ex-presidente. Agora, professor Rodrigo Prando, entre esses possíveis sucessores pode estar o governador de São Paulo ou o governador de Minas Gerais? Ambos estão dentro desta possibilidade, por trazerem à tona alguns dos valores ideologicamente ligados ao bolsonarismo, ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora, a gente tem que entender que um pouco à frente de Zema está Tarcísio aqui em São Paulo. Então, o governador de São Paulo é, nas pesquisas qualitativas e quantitativas feitas pelo PL, o nome que aparece em primeiro lugar. Então, existe ali Tarcísio, Michele Bolsonaro, filho do ex-presidente, e também o Romeu Zema como uma dessas possibilidades, sem dúvida nenhuma, Heródoto. Agora, professor, é provável que haja recurso, seja qual for a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, haja recurso. O recurso deve parar, obviamente, no Supremo Tribunal Federal. É possível que uma decisão final, como dizem os juristas, o trânsito em julgado, leve um tempão para se concretizar? Então, pelo que os meus colegas que são juristas afirmaram, as decisões que estão no Tribunal Superior Eleitoral costumam ser mais rápidas do que aquelas que estão tramitando na Justiça Comum. Agora, você deve se lembrar, porque acompanha muito política e é muito consciente do panorama político, né? Existe uma frase do Pedro Malan, e ele costumava repetir sempre isso, que no Brasil até o passado é incerto. Então, Heródoto, imagina o presente e o futuro. Existe possibilidade, mas me parece ali que a situação jurídica e política do ex-presidente vai cada dia mais se complicando pelo resultado, pelo conjunto da obra que foram seus 4 anos de mandato. Agora, é possível avaliar que ele continue sendo um líder político, mesmo não tendo um cargo eletivo? Recentemente até apareceu lá no Parque São Jorge. Parque São Jorge é o estádio do Palmeiras, né, que eu chamo de Parque São Jorge. Apareceu lá e tal? Olha, Heródoto, sem dúvida, ele é considerado já, dentro do PL, como o grande cabo eleitoral. O que vai acontecer? Se confirmar a tendência da inelegibilidade do ex-presidente, ele continua ainda sendo um ativo muito forte politicamente na condição de um cabo eleitoral. E ele tem uma capacidade muito boa de comunicação dentro das redes sociais. E aí o que nós vamos ter que avaliar é como vai ser esta figura na condição de cabo eleitoral nas eleições municipais que virão. Então essa é uma pergunta que será respondida concretamente com aqueles candidatos que foram apoiados por Bolsonaro e quais foram eleitos. Já sabemos e lembramos que na condição de presidente da República, o resultado nas eleições municipais não foi tão boa
para o Bolsonaro quanto ele imaginaria ter sido naquele momento. Agora, sem dúvida que ele é uma figura, um ator político, que mesmo durante 8 anos, não podendo concorrer a cargos eletivos, ele tem poder. Agora, tem uma outra questão também. Liderança se coloca no dia a dia. E tem uma lei na política que não está escrita, mas é muito conhecida, que é a seguinte: o poder não fica órfão. Na impossibilidade de Bolsonaro exercer o poder, obviamente outros entrarão naquele espaço deixado, e esse espaço e esse espaço será ocupado e esse poder será exercido. E lembrando que agora o presidente depende, em larga medida, dos recursos do partido, do PL, porque esses 600 processos que o Bolsonaro deve enfrentar ao longo dos anos serão custeados, todos advogados, pelo PL, ou seja, é muito caro, é uma estrutura que custa muito. E ele não terá mais, na condição de ex-presidente, todo o aparato que ele teve na condição de presidente. Ou seja, se quiser fazer política, tem que ter recursos, ou do seu próprio bolso ou do partido. E as coisas podem se complicar e ele perder esse espaço de liderança também. Quer dizer que, então, ele perderia aquele aparato, seguranças que eu acompanho como ex-presidente, carro oficial, para todos tem, né? Carro oficial, perde tudo? Não, ele não perde tudo. Todos os ex-presidentes têm direito, não é, de um aparato mínimo com segurança, com carro e tudo mais. O que acontece é que, por exemplo, por que está acontecendo o julgamento da inelegibilidade? Ele fez uma reunião com embaixadores, ou seja, com figuras representantes dos outros países, na condição de presidente da República, atacando o sistema eleitoral e ministros da Suprema Corte dentro de um espaço público e com recursos públicos. Ou seja, aquele aparato que ele tinha, aquela condição de fazer motociata, você lembra disso? Eu sempre, quando vou levar meu filho para a escola, ia escutando e tudo mais, a rádio, então estava sempre sendo noticiado aquele grande aparato, milhares e milhares de pessoas que seguiam o ex-presidente naquele momento na condição de presidente. Isso tudo acabou. Ele pode, sem dúvida nenhuma, mobilizar muita gente, mas sem o aparato e todos aqueles recursos. Agora, mantém sim, por lei, um mínimo de seguranças e de estrutura como ex-presidente da República. Ele, Fernando Henrique, Michel Temer, José Sarney, todos têm o direito a esses seguranças e uma estrutura mínima. Do outro lado agora, professor Rafael Prado, a oposição ao presidente Lula fica mais forte ou mais fraca no Congresso Nacional? Bom, a saída de Bolsonaro coloca uma questão dentro do Congresso, especialmente na Câmara dos Deputados, porque nós sabemos que, via de regra, o governo Lula, nesses 6 primeiros meses, teve muito mais tranquilidade no Senado da República do que na Câmara dos Deputados. Para te responder uma pergunta como essa, a gente tem que ponderar uma outra figura que ganhou muito poder durante o mandato do ex-presidente Bolsonaro, que é o atual presidente da Câmara, Arthur Lira. Então, em larga medida, essa resposta dependerá de como o presidente Lula coordenará pessoalmente as ações do seu governo, porque há uma crítica muito grande que a articulação política foi deixada de lado pelo presidente Lula, então que agora, ele entendendo a dificuldade de ter uma governabilidade mínima, ele se colocaria mais presente no cotidiano das negociações. Do outro lado, é como reagirá ou como tende a reagir Arthur Lira, até porque Arthur Lira tem tido aí um processo de desgaste com algumas denúncias que têm chegado muito próximo dele por conta ali de figuras ligadas a ele como assessores. Então, assim, a oposição ao governo Lula pode ganhar ou perder a depender das próprias articulações do Lula e da força que o Arthur Lira tiver dentro do Centrão. E a gente sabe que o Centrão é um grupo de partidos que tem, historicamente, tido importância na tentativa de colocar os votos naquilo que o governo precisa. Ok. Professor Rodrigo Prado, muito obrigado pela gentileza por ter atendido aqui a Nova Brasil. Obrigado pelo convite, Heroto. Um abraço para você, para a equipe técnica e para todos os ouvintes da Nova Brasil. Fiquem todos bem. Tenham um ótimo dia.
Muito obrigado. Professor Rodrigo Prando é professor e cientista político do Mackenzie conversando conosco. Está aí uma ampla análise para a gente entender e você formar a sua própria opinião a respeito de assuntos relevantes para o nosso país.